Maravilha, maravilha, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da prosperidade emocional. O meu nome é Fábio Carrilho e o podcast de hoje, ele tem o título que é Anjos Caídos, o resgate da nossa matriz original. Gente, um podcast muito legal, um bate-papo muito bom. Foi até um pouco mais longo do que eu gostaria, não vou negar para você, mas ele traz para nós exatamente esse lugar de que nós esquecemos a nossa origem. Não se engane, o anjo caído é você. Porque você, assim como eu, nos esquecemos da nossa matriz original e precisamos diariamente resgatar a nossa matriz original. Pois nós viemos de uma matriz divina, de perfeição, de beleza, de um estado de como é que eu posso falar? De imortalidade. Nós viemos de um lugar que é infinito, nós viemos de um valor que é inestimável. Nós somos seres muito perfeitos. Só que quando nós caímos na densidade da vida terrena, nós acabamos sofrendo a amnésia espiritual. Mas só que a gente não cai efetivamente, né? O cair, na verdade, ele é simplesmente o processo de encarnação. Então, quando eu falo, né, que a gente, que somos anjos, né, e quando caímos na densidade terrena, não. Quando nós encarnamos, o caímos na densidade, ele está ligado ao conceito dos anjos caídos. Então, quando nós viemos para este mundo, quando nós encarnamos em mais uma vida terrena, das centenas de vidas terrenas que nós teremos ainda pela frente e já tivemos, nós viemos então para uma escola, que é a Terra, e nós sofremos naturalmente a amnésia espiritual, que é o processo de esquecimento, até para um novo recomeço, né? Enfim, então saiba, nós somos anjos caídos, nós somos anjos caídos, tudo bem? E o anjo, ele tem a capacidade de voar. O anjo, ele se conecta com o mais alto. O anjo, ele se conecta com a abundância, com o amor. Mas só que o anjo, quando ele cai e não voa mais, as suas asas perdem a função. E aí, quando as asas de um anjo perdem a função, o que ele vai sentir? O que você vai sentir como um anjo caído? Você vai sentir ansiedade, depressão, você vai se sentir desvalorizado, você vai se sentir não pertencente, você vai se sentir uma pessoa que não tem valor, não é boa. Só que lembre-se, você é um anjo caído que esqueceu a sua origem. E a sua origem é uma matriz divina. Beleza? Bom, esse é um pouco do que nós vamos conversar hoje, tá bom? Um tema muito legal. E, nossa senhora, até eu gostei desse podcast. Eu gosto de todos os podcasts, né? Porque eu estou sempre recebendo ajuda para fazer os podcasts. E eu espero que você curta, que você aproveite tanto quanto eu aproveitei ao ter gravado esse podcast. Tanto que você vai ver aí muita efusividade de energia do meu lado. E eu tô elétrico e, nossa, até agora eu tô com uma energia muito boa por tudo que eu pude receber, intuir e trazer para você de um lugar muito maravilhoso e de pessoas muito maravilhosas que são os nossos amigos do Mundo Maior. A gente se vê depois da vinheta e a minha dica para você é: assista em velocidade normal, não assista acelerado, beleza? Existe uma grande diferença quando você assiste acelerado, nem que você tenha que assistir em 2 ou 3 partes do podcast, tá ok? Não é sobre rapidez, é sobre qualidade. Um abraço e a gente se vê depois da vinheta. Até lá! Maravilha, maravilha. Olha lá, estamos de volta. Seguinte, ontem eu estava fazendo um atendimento terapêutico da terapia psicoespiritual, né, que eu faço, onde eu ajudo, né, as pessoas tanto na parte psicológica quanto na parte espiritual, conduzindo trabalhos
junto à espiritualidade para ajudar a nós, né, na nossa caminhada terrena. E uma das coisas que me veio à mente enquanto eu estava conversando com um amigo, né, que pedia a minha ajuda, é o quanto nós esquecemos. É como se nós fôssemos anjos caídos, né? Quanto nós esquecemos da nossa matriz, da nossa codificação, da nossa programação original. Como é que eu vou tratar isso para você? Como é que eu vou trabalhar isso para você? Pensemos o seguinte. Imagina você que... Não imagina, né? Tome consciência, né? De que nós somos um corpo dotado, não dotado, mas um corpo que abriga, é o habitáculo de um espírito. Esse espírito, ele é um espírito imortal. Um espírito mortal ligado à consciência divina, a consciência superior, que é Deus. Se assim podemos dizer, Deus. E inclusive o próprio Cristo, na sua passagem aqui pela Terra, ele nos diz, né? Na verdade, quem nos disse foi Paulo, né? Paulo, lá na sua carta aos Coríntios, né? Paulo falou: acaso não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então percebe? Acaso não sabeis que o Espírito de Deus habita em nós? Se o Espírito de Deus habita em nós, vamos pensar lá no início, quando nós nascemos. Lá no início, quando há a nossa concepção, quando a gente vem à Terra. O momento em que a gente vem à Terra, que é o momento desejado, é um momento desejado. Por que ele é desejado? Você não se lembra disso. Mas em outro plano, no plano espiritual, o plano que precede a vinda ao campo terreno, a encarnação. E a encarnação é o ato de se tornar carne para viver na Terra, que é a grande escola. Ela é muito desejada, pois a Terra, como a grande escola, ela traz para nós um aprendizado muito grande e a possibilidade de nós podermos aqui realizarmos grandes missões. E podermos, então, nessa grande escola, evoluirmos o nosso espírito, evoluirmos a nossa consciência. A Terra é, então, uma escola de evolução de consciência. E quando a gente vem para mais uma oportunidade de viver a vida na carne, começa então a nossa caminhada terrena. Quando nós viemos para essa caminhada terrena, nós, um corpo, que somos o habitáculo de um espírito, e o espírito que provém de Deus. Se o espírito provém de Deus, gente, o que nós precisamos então ter consciência? De que se é um espírito que provém de Deus, e Deus é perfeito, Deus é belo, Deus é bom, então o nosso espírito que habita e anima o vosso corpo, ele é então um espírito de perfeição. Ele é um espírito divino, ele é um espírito de beleza, ele é um espírito de valor, ele é um espírito que pertence a tudo. Ele é um espírito que é uno com tudo. Esse é o espírito que habita em mim e esse é o espírito que habita em você. Aí você me pergunta, onde está isso aí, Fábio? Isso é você. Não é onde está. Isso é você. Só que você, assim como eu, quando a gente vem crescendo, se desenvolvendo, será que a gente vem se desenvolvendo? Em alguns casos a gente não vem se desenvolvendo.
A gente, na verdade, vem esquecendo. Para alguns casos a gente se desenvolve, para outros casos a gente vem esquecendo. Então a gente se desenvolve, à medida que a gente vai crescendo, que os anos vão passando, nós vamos recebendo educação da sociedade, vamos recebendo educação dos nossos professores, dos nossos mestres, educadores, vamos recebendo educação dos nossos pais, vamos recebendo educação de desenhos, de televisão, de noticiários. Nós vamos recebendo toda essa educação, nós vamos sentindo, nós vamos percebendo o mundo. E enquanto isso vai acontecendo, nós vamos criando dentro de nós, a partir de nossas dores, dos nossos dissabores, mas também das coisas boas da nossa vida, nós vamos criando máscaras, vamos criando conceitos, vamos criando crenças que nos ajudam a viver, que nos ajudam a caminhar pela sociedade, nos ajudam a vencer, nos ajudam a construir aquilo que nós chamamos de vida, na construção que nós temos na nossa vida. Só que aí, hoje, numa vida de, para algumas pessoas, muitos dissabores, a pessoa olha e ela fala que ela não tem o sentimento de pertencimento. Ela olha e ela fala que ela não tem valor, ela não se acha um ser humano com valor. Ela olha e ela se sente ansiosa pelo dia de amanhã. Ela olha e ela fala que ela não construiu nada, que ela não vale nada, por causa disso, daquilo outro. E aí volto, acaso não sabeis que sois o habitáculo do Espírito Divino de Deus? Então, se sois o habitáculo do Espírito Divino de Deus, eu pergunto, de onde vem essa ideia de que você não tem valor, de que você não pertence, de que você não construiu nada, de que você não é nada e etc. De onde vem essa falsa ideia? Porque acaba sendo uma falsa ideia. Por que é uma falsa ideia? Porque em algum momento da sua vida, você esqueceu da sua matriz, da sua programação original, e esquecendo da sua programação original, que é a programação do Espírito Divino, você, por aspectos terrenos que deveriam lhe ensinar, lhe trouxe, pela sua falta de consciência, o que é entendido em idades mais joviais da nossa vida, lhe trouxe a ideia de que você não tem valor. Se aconteceu alguma coisa, você não tem valor. Se você em algum momento foi excluído, você acredita que você não pertence. Se alguma coisa não vai como você quer, você desenvolve ansiedade. Se você não tem o que você não gosta, você fica chateado. E aí hoje, por conta de na sua vida, você começar a acreditar em tantas falsas verdades, ou seja, em mentiras, uma mentira contada 1000 vezes, ela passa a ser o quê? Uma verdade. Então, se em algum momento da sua vida, você olha para você e fala, eu não tenho valor, e geralmente isso está ligado a algum fato, em algum evento negativo da sua vida, o que acontece? Você passa dia e noite, noite e dia, ao longo do tempo, repetindo para você várias vezes, eu não tenho valor, eu não pertenço, eu não tenho valor, eu não pertenço, eu não tenho valor, eu não pertenço. Quando chega a uma idade mais velha, por você ter repetido aquilo tantas vezes na sua vida, o que acontece? Você passa a acreditar naquela falsa verdade. Aquilo é uma mentira que você repetiu para você a vida toda, a vida toda, a vida toda. E hoje você enxerga, senão, uma falsa verdade. E pior, você passa a defender uma ilusão. E você passa, então, a ser um defensor de ilusões. Já parou para pensar que ao longo da nossa vida nós defendemos uma série de ilusões? Esses dias eu estava escrevendo isso, como os nossos gatilhos emocionais, eles são, se não, uma defesa de grandes ilusões. Por quê? Porque um gatilho emocional gatilha em nós dores, gatilha
em nós hoje uma série de defesas que começam no campo físico das sensações, o nosso corpo gatilhado acha que nós estamos em situações análogas àquilo que aconteceu, e aí ele gatilha uma série de reações bioquímicas no seu corpo que dizem para você que você está naquela mesma situação do passado, só que você não está. Uma situação gatilha medo, uma situação gatilha ansiedade, que naquele tempo onde começou o gatilho, até era justificado isso acontecer numa situação de medo, numa situação de ansiedade. Mas hoje o seu corpo gravou isso. Você não está passando por isso, mas dado essa gravação que foi feita no seu corpo, o que é que aconteceu? Hoje você não tem situação que lhe diga que você precisa ter medo, porque você não está em perigo. Hoje você não precisa temer e você não precisa se preocupar, mas você se preocupa. Por quê? Porque o seu corpo está gatilhado. E aí você fica ansioso, você fica com medo, você fica com uma série de coisas que no final das contas são gatilhos do passado. E o seu corpo, ele faz o quê? Ele defende você de uma mera ilusão. Afinal, o que é o medo, se não uma ilusão? O que é a preocupação, se não muitas das ilusões que nós criamos sobre a escassez, sobre o mal que irá acontecer, mas que muitas vezes não acontece, pois a preocupação é uma medida de defesa que você desenvolveu para conseguir sobreviver. Mas aí, se você for parar para analisar, acaso não sabeis que és o habitáculo do Espírito Divino? Se és o habitáculo do Espírito Divino, por que você teme alguma coisa? Se é o habitáculo do Espírito Divino, por que você fica preocupado? Se é o habitáculo do Espírito Divino, por que fica ansioso? Se é o habitáculo do Espírito Divino, por que você se acha sem valor? Por que você acha que você não é merecedor? Por que você acha que você não pertence? Acha tudo isso porque desde novo foi construindo dentro de você imagens sobre você mesmo que não corresponde a quem você é na sua matriz divina original, e de tanto você acreditar naquilo que você não é, você passou a conceber que você é aquilo que na verdade você não é. Você começou a conceber uma verdade que na verdade é uma grande mentira. E hoje você defende as suas mentiras com unhas e dentes, porque acredita que essas mentiras são verdade. Mas por quê? Porque desde muito tempo você acredita nisso. Desde muito tempo você acredita nessas ilusões que você mesmo criou lá do passado. E hoje você tem dificuldade de resgatar exatamente esse lugar de originalidade que lhe é próprio, de originalidade que lhe é característico, inclusive a ponto de você perder a sua fé. E aí, para aqueles que têm fé, é mais fácil. Para aqueles que não têm fé, é mais difícil. Pois se você não tem fé, você não tem onde se apegar, você está sozinho. Aí realmente você está sozinho, porque você não tem fé. Você não tem em qual Deus você se apega, você não tem em qual Deus você acredita, ou a sua fé é fraca. Mas o próprio Cristo já nos falou, moverá montanhas se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, percebe? O Cristo falava sobre fé. O mover montanhas é meramente uma metáfora para falar sobre grandes obras que nós poderíamos fazer. O próprio Cristo falou, inclusive, que tudo que eu fiz podereis fazer ainda melhor. Porque o que ele queria dizer? Ele queria dizer que ele só veio aqui na Terra para mostrar para a gente, em carne, sendo um de nós, que nós também poderíamos realizar grandes obras. Mas diferente de nós, o Cristo desde sempre sabia a sua origem. O Cristo desde sempre sabia que ele era uma inteira união com o divino. Ele era uno com o divino. Então Cristo, ele realizou tudo que ele realizou, porque desde sempre ele se lembrou e se lembra daquilo que ele é, enquanto nós esquecemos. Mas óbvio, né? O Cristo era o Messias, o escolhido. O Cristo, ele foi escolhido, né, pelo nosso grande Pai Celestial para vir à Terra, para se fazendo em carne, nos mostrar quem era o divino e o que era o amor. Pois o divino é o amor. E naquela época concebia-se o divino como um divino de medo, de temor e etc e tal, que é esse divino
muito característico do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, né? Enquanto o Novo Testamento fala para nós de um divino mais amoroso, misericordioso e etc e tal. Um divino que nós não devemos temer, pois ele é amor. Enfim, eu não estou aqui para pregar para você uma religião. Quando eu falo do Cristo, quando eu falo das Escrituras, eu não estou pregando para você uma religião, e nem estou pregando. Eu estou falando sobre psicoespiritualidade, eu estou falando sobre comportamento, eu estou falando sobre espiritualidade, eu estou falando sobre um guia, um norte, um mestre condutor, que é o Cristo. E eu sempre falo isso. Se você está aqui é porque você acredita no Cristo. Enfim. Então, meus amigos, o que eu trago para você, e eu acho que esse podcast já está ficando até, deixa eu ver o tamanho que ele está aqui agora, ó, 17 minutos nesse momento, até um pouco mais. O que eu quero dizer com isso tudo? Se você tem fé, nós precisamos passar a nos lembrar, dia e noite, noite e dia, que nós somos seres divinos, que todos nós somos seres de luz, mas todos nós esquecemos da nossa origem, todos nós esquecemos aquilo que nós somos, e por nós termos esquecido, nós caminhamos nessa terra acreditando que não somos. E aí tem uma frase que é muito legal, em que ela fala o seguinte, deixa eu pegar ela aqui, ó, só um minuto. Caramba, onde está essa frase? Eu tinha visto e escrito essa frase recentemente. Deixa eu pegar ela de novo aqui para poder te falar. A frase diz o seguinte: as asas dão liberdade apenas quando estão abertas voando, mas nas costas de alguém fechadas, elas são um fardo pesado. E olha que coisa interessante. Quando eu falo para você que você é um ser de luz, não como brincadeira, mas como sério mesmo, você é um ser de luz. Quando eu falo para você tudo que eu estou te falando, eu estou falando que você é um ser que contém asas. Isso é metafórico, tá? Porque os seres de Deus, eles não têm asas, tá? É metafórico. A asa é um elemento metafórico para representar esse lado angelical dos anjos, etc. E quando eu falo para você que você tem asas, e quando eu falo para você essa frase de que as asas, elas, quando abertas, percebe? Eu vou falar de novo a frase para você. O que eu quero dizer com isso, cara? O que eu quero dizer com isso? As asas dão liberdade apenas quando estão abertas, voando. Nas costas de alguém, elas são um fardo pesado. Então, se as suas asas não estão sendo usadas para você voar, e você não está voando, elas estão fechadas nas suas costas. Não é que você não tem asas, você tem asas, mas elas estão fechadas. Por quê? Porque você está acreditando que você não pertence, você está acreditando que você não tem valor, você está acreditando que você não construiu nada, você está acreditando que você não vale nada, você está ansioso, você está preocupado, você está depressivo, você está triste. Então as suas asas, que deveriam fazer você voar como espírito de luz e abundância, que lhe é característico de quê? Característico do Espírito Divino que habita em você, de acordo com a sua programação original de quando você nasceu. Então a sua asa, ela está recolhida, porque você não está usando, você não está conectado com o fluxo da abundância, todo dia você está ansioso, todo dia você está no celular, todo dia você está conectado a um monte de mentira que você fala para você mesmo, todo dia você está o tempo todo nas mídias sociais consumindo um monte de notícia e um monte de energia delicada. As suas asas estão recolhidas, e asas recolhidas pesam, porque as asas foram feitas para voar. O que eu quero dizer com você, para você? O que eu quero dizer é que nós precisamos, eu estou falando de mim também, porque tem dia que eu esqueço. Eu não estou falando que eu sou o bambambam, sou um anjo da guarda, eu desci aqui, ó, acabei de descer a terra para falar para você tudo que eu estou falando. Não desci do céu, não. Eu também tenho minhas falhas, eu também tenho minhas preocupações de vez em quando, minhas ansiedades de vez em quando, minhas tristezas, eu também tenho, mas muito menos. Por isso que eu estou falando para você, senão eu não estaria falando para você. Muito menos. Mas isso não significa que eu sou um anjo da guarda, um anjo do céu. Não,
Não, de forma alguma. Tem um monte de coisa que eu estou evoluindo, trabalhando na minha vida. Só que é o seguinte, cara. A gente busca ajudar a trazer as pessoas para aquele pequeno estágio que nós evoluímos, ainda que nós estejamos muito distantes dos grandiosos estágios de evolução da consciência. E eu ainda estou distante de grandiosos estágios de evolução da consciência, mas eu estou aqui para estender a mão para você. Venha para cá. Venha para um lugar onde você consegue se lembrar com mais frequência daquilo que você é. Venha para o lugar que você consegue se lembrar com frequência do que você veio fazer aqui na Terra. Venha para um lugar onde você consegue se lembrar com mais frequência da divindade que existe em você, para que você comece a retomar a verdade sobre a sua vida, pois a verdade sobre a sua vida é que você é um ser de valor, a verdade sobre a sua vida é que você é alguém, a verdade sobre a sua vida é que você não está sozinho, a verdade sobre a sua vida é que os nossos amigos do mundo maior nos escutam e nos amparam, a verdade sobre a nossa vida, sobre a sua vida, é que você pertence a um reino de luz, é que você pertence a um reino de beleza, é que você é uno com a natureza, você é uno com a criação, mas você só não se lembra porque você esqueceu, você só não se lembra porque a telinha do telefone consome mais a sua vida do que o verde da natureza. Você não se lembra porque você olha mais para baixo para a telinha do seu telefone ou mais para frente para a telona da sua TV do que para o céu, para contemplar a beleza do céu azul, as nuvens brancas, para apreciar uma chuva caindo. Você se esqueceu que você simplesmente está construindo na sua vida um espaço onde o que mais importa são as telas, as briguinhas, a política e um monte de coisa que é passageiro, que às vezes estão mentindo para você em uma série de informação, porque você está conectado com um monte de notícia que não vai te agregar em nada, com um monte de narrativa da vida que não vai te agregar em nada. E aí, naturalmente, quando você está tão conectado com isso, naturalmente, meus amigos, você não vai conseguir se lembrar das coisas maravilhosas e belas. Não vai. E aí você vai se esquecer. E é natural que você esqueça, porque em nenhum dia você está se lembrando da sua origem. Você agora deve estar aceitando. Você deve estar aceitando, porque o seu ego, ele é tão petulante, o seu ego, ele é tão abusado. E eu estou falando de você não, estou falando do seu ego. Ele é diferente de você, porque você é um ser de luz, você é um ser maravilhoso, você é um ser de asas, pronto para voar. Mas o seu ego, que é esse sistema operacional instalado no plano terreno em você, ele é ousado, petulante, abusado, a ponto de não acreditar que você é um ser de luz, a ponto de quando você fala assim, não, eu sou, ele fala, não, você não é. A ponto de que você fala assim, não, eu sou filho de Deus, eu pertenço, eu tenho valor, o seu ego fala assim, não, e não por causa disso, por causa daquilo e por causa daquilo outro. Então sim, o seu ego é assim. E eu estou falando porque eu lido com muitos egos de muitas pessoas. Então eu falo sim do seu ego, porque eu conheço bem esse ego. Eu conheço porque eu também tenho um. Eu conheço porque o meu, muitas vezes na minha vida, ousou tentar falar para mim que eu não sou, ousou tentar contar a minha história e falar, ó, lembra aquela situação lá, tá vendo? Ó, você não é, aquela situação conta isso. Mas naquela situação, daquele passado que o teu ego te conta para te provar que você não é, naquela época você não tinha consciência que você tem hoje. Porque se você tivesse, a sua concepção daquilo que era seria diferente. Muito diferente. Então a gente precisa também entender que muitas vezes o nosso verdadeiro inimigo não é o político que está ali. Nosso verdadeiro inimigo não é o presidente de um outro país que faz coisas que você não gosta. Nosso verdadeiro inimigo não é o fato de amanhã amanhã eu não vou ter dinheiro. Nosso verdadeiro inimigo não é o dia de amanhã. Nosso verdadeiro inimigo não é aquela pessoa que a gente não gosta. Nosso verdadeiro inimigo é nosso ego. Nosso verdadeiro inimigo é esse sabotador, é esse ego que simplesmente recolhe as nossas asas, dizendo para nós que nós não somos capazes, dizendo para nós que nós não temos valor, dizendo para nós que nós não somos filhos de ninguém, dizendo para nós que o Pai Nosso está apenas no céu. Mentira, o Pai Nosso está aqui com a gente, o Pai Nosso está no nosso coração. Afinal, o próprio Cristo falou, porque se eu sou o habitáculo do Espírito Divino, Ele está dentro de mim. O Pai Nosso não está só no céu, o Pai Nosso está dentro de mim. Pai Nosso que estás no céu está dentro de mim.
mas o nosso ego, ele separa muito bem, e infelizmente a oração faz isso verbalmente. E aí eu peço desculpas por eu falar isso sobre a oração, mas a oração faz isso. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso não está no céu, Pai nosso está aqui dentro. E quando a oração faz isso, ela cria em nós uma separação. O Pai, ele metaforicamente está no céu, ele é o cosmos, mas o Pai, que é o cosmos, habita em nós. E está faltando isso para nós, se lembrar de que o Pai nosso habita em nós. E o próprio Cristo falou isso, e eu tenho como provar para você que o Cristo falou isso. E por que eu cito Cristo? Para não falar que eu sou petulante e me acho, né? Não, não. Eu me baseio apenas naquilo que o nosso grande mestre, que trouxe para nós a luz de norte, falou. E o grande mestre falou que o Pai habita em nós. Além daquilo que eu já te falei, ele falou as seguintes palavras. O mestre, ele traz para nós, quando ele estava lá, os fariseus, né, perguntaram para ele, e os fariseus eram os doutores da lei, né? Olha que louco, os fariseus eram os doutores da lei. E os fariseus perguntaram para ele quando viria o reino. E o mestre falou que o reino não vem de uma aparência exterior. Que o reino não é uma coisa que eu vou falar, olha aqui o reino, tá vendo? Ó, o reino tá aqui. Não. O mestre disse que o reino está dentro de nós. O que o mestre queria, ele queria que a gente parasse de olhar para o céu físico e para as instituições políticas, pois o céu é um estado de presença, onde pai e filho são um. E se o reino está dentro de nós, o rei também está. Olha que coisa louca. O que o Cristo, ele queria dizer para nós é apenas que o céu não é um lugar geográfico, gente. O céu é apenas uma dimensão de consciência. Então, o Pai nosso que estás no céu não é um lugar geográfico, é uma dimensão de consciência, uma dimensão cósmica de que o Pai habita o cosmos. Mas esse cosmos, ele está dentro de nós, porque ao mesmo tempo que na oração o Pai nosso estás no céu, esse mesmo Cristo fala que sois o habitáculo, sois o receptáculo, sois a base, sois o lugar aonde habita o reino. Percebe? Não existe um lugar fora de nós, existe um lugar dentro de nós. E esse é o problema. Muita gente às vezes busca o Cristo como pessoa. Muita gente busca o Cristo como um ser, enquanto na verdade o Cristo deve ser buscado como um reino. E eu estava pensando sobre isso. É sobre o Cristo reino, não é sobre o Cristo pessoa. Mas muita gente nas igrejas, etc e tal, fala e busca o Cristo pessoa. Fala muito do Cristo e etc e tal, e busca muito a palavra do Cristo ser humano que passou aqui. Um ser humano divino que passou aqui. Mas não busca o Cristo Rei, não busca o Cristo Reino. Pois o que é mais importante na vinda do Cristo não é o Cristo em si, é o que o Cristo quis ensinar para nós. E o que o Cristo queria era deixar esse ensinamento da nossa busca. É deixar o ensinamento daquilo que nós precisávamos resgatar. Era isso que ele queria. Mas o problema é que muitas igrejas são levantadas, muitos palcos e palanques são levantados para exaltar a figura do Cristo, em detrimento de exaltar os seus ensinamentos, a sua moral, o seu legado. E como é que nós alcançamos isso? E aí exaltam a figura do Cristo, muitas vezes daquele Cristo muito crucificado, dolorido, todo estribuchado, que eu não acho super legal, mas exalta aquela imagem, principalmente a religião católica, quando bota o Cristo numa cruz. E fica uma palavra explicada, mas muitas vezes uma palavra distante de como que nós podemos alcançar aquilo. Muitas vezes uma palavra muito glorificada. Muitas vezes a Bíblia como algo mega sagrado, como algo quase inatingível. Enquanto, na verdade, o que o Cristo queria era exatamente o oposto. Ele não queria palanque, ele não queria glórias para ele, não. Ele não queria fama, não. Ele não queria nada. Ele queria apenas
que nós pudéssemos, dentro de nós, se lembrar de quem nós somos. Ele queria nos ensinar sobre o amor. Ele queria nos ensinar que somos seres de valor. Ele queria nos ensinar que somos seres que pertencem ao cosmos divino. Ele queria nos ensinar que a vida é uma escola. Ele queria falar para nós quais são as lições dessa escola e como é que nós passamos por essas lições. Mas o problema é que às vezes a gente vangloria muito, endeusa muito um cara que queria exatamente essa proximidade. E quando a gente endeusa muito alguém, a gente afasta esse alguém de nós, como ele fosse inatingível, inalcançável, enquanto Cristo não. O Cristo estava do nosso lado. Enquanto Cristo andou de barco com seus discípulos, enquanto Cristo comeu pão com seus discípulos, enquanto Cristo lavou o pé dos seus discípulos, enquanto Cristo ele conversava lado a lado com as pessoas, enquanto Cristo vestia roupas simples, enquanto Cristo entrou de jumentinho lá em Jerusalém e não entrou num cavalo branco, bonitão, alado e etc e tal. Não, não. Ele mostrou para nós sua caminhada que ele estava do lado de nós, que ele era um como nós, que ele era nosso amigo, que ele era nosso próximo. Só que aí o que a gente vai aprendendo ao longo da vida, isso é muito delicado. A gente vai aprendendo a endeusar, a glorificar muito, a colocar num palanque, num altar. Gente, neurologicamente, e eu não estou falando sobre uma concepção do Fábio, estou falando sobre neurologicamente, isso afasta o Cristo de nós. Porque endeusa muito, afasta muito. O Cristo é nosso amigo, o Cristo está do nosso lado. Não é só o padre que tem acesso ao Cristo e a Deus. Não é só o pastor que tem acesso a Cristo e a Deus. Não, você tem acesso. Só que você precisa conversar. Você precisa chamar, ô mestre, chega aí, vamos bater um papo aqui hoje. Cristo é seu amigo. Deus é o seu pai de espírito. Você tem um pai da terra. Deixa eu te falar, você tem dois pais. Você tem um pai da terra e uma mãe da terra. E você tem um pai / mãe de espírito, que é Deus. Cristo é seu amigo. Cristo é seu parceiro. Cristo ele está com você no seu coração, no seu pensamento. Basta você conversar com ele. A conversa com Cristo não está reservada aos mestres espirituais, etc. Não. Os fariseus achavam isso. Que só eles detinham o conhecimento da lei e o caminho para chegar ao Criador. Não. Cristo veio trazer exatamente eu e o Pai somos um. Olha lá, eu e o Pai somos um. Quando Cristo fala que eu e o Pai somos um, e ele fala que nós podemos fazer tudo que ele fez, ele também está dizendo que nós e o Pai somos um, porque nós somos o habitáculo do Espírito Divino. Eu estou falando tudo isso para você para te lembrar da sua origem, para que eu também me lembre, porque quando eu falo para você, eu estou ensinando para mim mesmo, eu estou vocalizando para mim, para que nós nos lembremos da nossa origem dia e noite e dia, até que o nosso inconsciente na nossa mente possa se lembrar e possa resgatar que nós somos seres de valor, que nós somos seres pertencentes, que nós somos seres bons, seres de luz, que nós somos seres amáveis, que podemos amar. Então nós precisamos nos lembrar, dia e noite e dia. Bom, é assim que eu encerro esse podcast de hoje. Até passei do tempo, estou aí com cerca de 37 minutos, não queria isso tudo. Vou deixar para você aqui na descrição do podcast, tá? Uma afirmação. Na verdade não é bem uma afirmação, porque a afirmação é mais curta. Isso é um texto de leitura rápida. A minha recomendação para você é que você leia esse texto assim que você acordar e que você leia esse texto assim que você for dormir, como a última coisa que você tem acesso antes de fechar os seus olhos e ir para o seu sono, e como a primeira coisa que você tem acesso assim que você abre os seus olhos para o mundo. Porque esse textinho de leitura rápida vai demorar 1 a 3 minutos, lidos de manhã e lidos à noite, nesses específicos momentos que eu estou te falando, eles vão começar com o tempo e repetição a promover uma mudança no seu inconsciente para resgatar você do lugar que ele é de origem. Então é sobre resgatar aquilo que é a sua origem. Tudo bem? Então, eis aqui não apenas um podcast do meu retorno para você. E não é sobre o meu retorno, é só sobre a palavra que eu falo. Eu sou o que menos importa aqui. Eu sou apenas um mensageiro, tá ok? E deixo para você também uma ferramenta para que essas palavras elas possam
efetivamente transformar o seu dia a dia de forma prática, pois conhecimento sem ação não traz transformação. Eu trouxe para você conhecimento, eu trouxe para você uma ação mastigada e explicada. Agora cabe a você, durante 15, 30, 45, 90 dias, ler isso, até que isso seja a sua vida, até que você olhe para isso e fala, eu sou isso aqui. Agora eu me recordo de onde eu venho, agora eu vivo esse lugar de onde eu venho. Aí sim você pode parar de ler essa afirmação. Maravilha, foi um grande prazer estar com você aqui hoje. Sinta o meu abraço, sinta o meu carinho, sinta as minhas mãos em seus ombros, te amparando aí na sua caminhada. Se você precisar, dá um salve, eu estou à sua disposição. Eu deixo um beijo no seu coração. Foi maravilhoso, mais uma vez eu digo, foi maravilhoso estar aqui com você e até a próxima. Tchau, tchau.